Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus, estudo ao qual nós estamos fazendo dentro desse livro, e nós já chegamos ao capítulo 4 do livro. No vídeo anterior, no estudo anterior, nós estudamos sobre o batismo de Jesus, que está em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. E nesse estudo nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, que está no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler a passagem inteira, nós queremos fazer uma breve aplicação dentro desse texto. Aliás, quero me focar em apenas uma aplicação a respeito desse texto, que é a aplicação seguinte que quero fazer, dizendo que nós precisamos estar preparados e prontos para as tentações que virão ao nosso encontro. Certo é que muitas tentações elas vão vir, é certo que as tentações virão. Nós como igreja, nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós teremos que lutar, e nós teremos que resistir ao diabo e essas tentações. E o próprio Deus inspirou o escritor para dizer que ele fugirá de nós assim que nós colocarmos na posição e nós resistirmos a isso. E nós só conseguimos resistir por meio da palavra. E foi isso que Jesus também nos ensinou nessa passagem, quando ele resiste ao diabo pela palavra de Deus. Então, a aplicação número 1 e a maior aplicação que quero deixar aqui é que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. E como que nós ficamos prontos e preparados para quando a tentação vir sobre nós? É quando nós jejuarmos, orarmos, nos consagrarmos e nós estivermos na posição, ou seja, estudando a palavra de Deus, meditando nessa palavra de dia, meditando nessa palavra de noite, como Deus falou para Josué também. Então, é assim que a gente fica preparado. Quando nós estamos pautados na palavra de Deus, então nós conseguimos resistir. Em Efésios 6 também fala isso, que a nossa proteção é a palavra de Deus. Nossa proteção é a palavra de Deus. Por isso nós devemos estar mesmo pautados nessa palavra, estudando essa palavra, querendo estar com essa palavra sempre guardada em nosso coração, para quando a tentação vier, quando o pecado vier, nós não nos entregarmos. Como o salmista também escreveu no Salmo 119, verso 11, guardei a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, para que nós não venhamos pecar e nem cair nessas tentações, nós precisamos estar firmados e pautados na palavra de Deus. Em alguns versículos, nós vamos ter algumas outras aplicações também, que poderíamos fazer isso em outros vídeos, ou então você também já deve ter escutado na sua igreja ou em outras pregações. O versículo 1 do capítulo 4 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, uma simples aplicação do versículo 1 é que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então, o que nós podemos aprender aqui? É que nem sempre é o diabo que nos leva para a tentação. É claro que é sempre o diabo que nos tenta, mas porque Deus ele não tenta ninguém, é a sua própria palavra que diz. Mas nem sempre é Deus, aliás, é o diabo que leva-nos a essa tentação. O Espírito Santo de Deus também permite que essas tentações cheguem na nossa vida para que nós pudéssemos, ou para a gente vencer, na verdade. Para que nós então vencer essas tentações, resistir a essas tentações. Versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, e vai dizer algumas coisas a Jesus. Mas nós podemos ver no versículo 2 que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ou seja, com certeza Jesus ele orava também nesses dias, jejuava e orava para fortalecer o seu espírito. Claro, a carne de Jesus estava fraca? Estava fraca, porque 40 dias de jejum, a nossa carne fica fraca mesmo.
mas o Espírito de Jesus Cristo estava pronto, o Espírito estava forte. E nós precisamos também fortalecer o nosso espírito, não só a nossa carne. Ir para academia é bom, fazer exercício físico é bom, é legal, é dever de todo homem, dever de toda mulher, dever de todo ser humano fazer isso. É dever nosso também se alimentar da melhor forma, mas nós precisamos entender que o nosso corpo espiritual, ele precisa também estar mantido, ele precisa também estar de pé e fortalecido. Aí nós vamos ver que do versículo 3, quando ele diz que o tentador aproximou-se e disse a Jesus, desse versículo 3 até o versículo 9, Jesus vai ser tentado pelo diabo, quando ele fala, pega essas pedras e transforma em pão, lança-te daqui abaixo, em cima do pináculo do templo, porque os anjos deram ordem a seu respeito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e nada vai acontecer. Então, algumas coisas, ele tentou Jesus, Satanás tentou Jesus ali, mas o Espírito de Jesus estava forte, e ele, então, no versículo 10 diz, vai-te, Satanás, porque só o Senhor Deus adorarás, e só a ele servirás. E aí, o versículo 11 diz que o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Então, nós podemos aprender nessa pequena passagem da tentação de Jesus, no início do seu ministério, que ele estava pronto, ele estava preparado, e quando a tentação veio sobre a sua vida, ele, pela palavra de Deus, fortalecido depois de jejuns, depois de oração, depois de uma vida regrada ali, certinho, pautado na palavra, ele então consegue vencer a tentação. Então isso é um grande aprendizado para nós, e a maior aplicação que quero fazer dentro desse texto é isso. Nós precisamos estar preparados, porque a tentação virá. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, e essas aflições abrangem também essas tentações, perseguições e etc. Coisas que nós, como cristãos, servos do Senhor, iremos passar. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. É o apelo que faço para vocês e procuro fazer com a minha vida também, desde sempre aprendi isso, que nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É claro que a nossa carne não quer fazer isso, mas o nosso espírito precisa, para que quando o tentador vier, nós estarmos firmes na palavra e sabermos resisti-lo. E resistindo, ele fugirá de nós. Meus queridos irmãos, essa foi a aplicação da tentação de Jesus, essa passagem de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. E eu espero vocês para as próximas aplicações, próximos estudos a respeito desse livro de Mateus. Eu espero vocês no próximo vídeo e que Jesus Cristo vos abençoe.